Olá, está no ar o Saúde em Foco, o programa que esclarece dúvidas sobre diferentes assuntos, além de trazer dicas simples para você ter mais qualidade de vida. Você já ouviu falar em fisioterapia aquática? Os exercícios realizados na água podem trazer inúmeros benefícios para a saúde. E o melhor de tudo, pessoas de todas as idades podem ser beneficiadas pelos exercícios terapêuticos. Veja só. A fisioterapia aquática são os exercícios realizados no meio líquido. Esses exercícios têm vários benefícios, né, e podem ser aplicados a diferentes populações. Então o exercício ele pode ser um pouco mais rápido, quando o benefício é promover saúde, como ele pode ser mais lento, de acordo com a pessoa que eu estou atendendo. Por exemplo, crianças que tenham alguma necessidade especial, o adulto que tem alguma necessidade especial, como limitação de movimento, como dor, diminuição do movimento articular, é muito ideal realizar os exercícios no meio líquido por causa dos princípios físicos. Entre eles, por exemplo, a facilidade do movimento articular, né, o aumento da resistência articular, o relaxamento muscular, a melhora da consciência corporal, a socialização, a melhora da autoconfiança, o alívio da dor. Quem que pode fazer fisioterapia aquática? Na verdade, todo mundo pode fazer. O adulto pode fazer, o idoso, a gestante, a criança, porque o objetivo é que vai definir que tipo de exercício ele vai fazer. Então, por exemplo, a criança que realmente tem alguma disfunção neurológica, uma paralisia cerebral, autismo, síndrome de Down, o exercício no meio líquido é extremamente indicado. Também, se for só para socializar, para melhorar a autoconfiança, também pode ser realizado. E aí são diferentes técnicas, a gente tem diferentes artefatos que a gente pode realizar ou utilizar no meio líquido, associando o movimento ideal para essa pessoa. O idoso, com todas as suas disfunções, dor, artrose, osteoporose, também no sentido de promover saúde, de melhorar a sua socialização, quanto melhorar a força, melhorar o movimento e o alívio da dor. Então os benefícios são inúmeros, porque eles associam todos os benefícios realizados em solo, melhorando ainda, associando ainda os benefícios da água. O autismo é um transtorno global do desenvolvimento que se manifesta ainda na infância. É importante que os pais identifiquem os primeiros sinais emitidos pela criança e que procurem o acompanhamento de um profissional. Saiba quais são os sintomas e também como funciona o tratamento no Questão Saúde. Olá, hoje eu converso com a Luciane Ismea, ela que é professora do curso de Psicologia do Centro Universitário Franciscano. Professora, muito obrigada pela sua presença. Hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o autismo. Prof, como que a gente pode definir o autismo? Bem, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, atualmente denominado transtorno do espectro autista. E para se fazer o diagnóstico é importante que tenha um comprometimento em duas grandes áreas, que é a área da sociocomunicação, né, da comunicação social, da interação social e a área do comportamento, que é onde a gente vai notar então comportamentos atípicos, comportamentos singulares que fazem parte do quadro do autismo. Quais são os sintomas do autismo e como que é feito o diagnóstico desse transtorno? Bom, atualmente se sabe que o diagnóstico pode ser feito de forma mais precoce, né? Há indicadores do Ministério da Saúde que nos ajudam a observar crianças antes do primeiro ano de vida e sinalizar se ali há um indicador para um desenvolvimento de autismo ou não. Mas normalmente até então os diagnósticos são feitos em torno dos 3 anos de idade. O que se pretende é começar a prestar atenção na criança antes dos 3 anos de idade para poder diagnosticar antes e já iniciar uma intervenção precoce com essa criança, observando então ela desde o primeiro ano de vida.
Bom, nós fomos às ruas saber algumas dúvidas da população e trouxemos para a prof responder. Como os pais podem ajudar os filhos com autismo? Bem, em princípio, quando desconfiarem de que algo no desenvolvimento dos seus filhos não vai bem, é importante procurar um profissional que possa ajudar na avaliação. Ele pode ser um neurologista, né, da área infantil, pode ser um psicólogo, um fonoaudiólogo. Frequentemente os pais procuram um fonoaudiólogo porque a criança apresenta um atraso na fala, no desenvolvimento da fala. Mas os pais podem ajudar, né, em especial auxiliando no diagnóstico, no processo de tratamento da criança e dando muito amor ao seu filho, né? Muito afeto e considerando as características especiais dele como uma característica singular. Tem uma idade específica para o autismo? Para que seja diagnosticado autismo, os primeiros sinais precisam aparecer antes dos 3 anos de idade. Mas muitas vezes a família não percebe antes dos 3 anos. Ele fica mais evidente após os 3 anos, porque é quando a criança começa a apresentar dificuldade na relação, né, na interação social e um déficit na linguagem, na capacidade dela, então, de fala. Né? Quando ela apresenta esse atraso, fica mais claro. Frequentemente, os pais começam a desconfiar depois dos 2 anos. Qual o tratamento adequado para o autismo? O tratamento adequado, ele é feito pela equipe multiprofissional que fez o diagnóstico e vai depender de cada criança, da necessidade de cada criança, até porque elas são muito diferentes, né? Varia muito o grau de comprometimento de uma criança para outra, então vai ser montado o quadro de tratamento, um plano de tratamento para essa criança que é singular e está relacionado ao que mais ela precisa no momento. Se ela precisa de fono, o fonoaudiólogo entra nesse momento. Talvez vai precisar de um psicólogo mais tarde, não no momento inicial, quando é muito pequenininho. Depende então do que a criança vai precisar, se monta um plano de tratamento que tem que estar de acordo também com as possibilidades da família e com a concordância da família em frequentar, né, esses profissionais para que a criança possa se desenvolver o máximo possível. Prof, é comum que as crianças desenvolvam grande habilidade em uma área. Como que funciona isso? Elas desenvolvem mesmo essa habilidade em determinada área? Acontece, mas eu não diria que é comum, né? Acontece e depende muito do nível de comprometimento intelectual dessa criança. Quando ela tem um menor comprometimento, é mais frequente que ela tenha um interesse especial, uma habilidade especial por alguma coisa. Então é importante que a gente possa, desde pequenininhos, oferecer muitas oportunidades. Contato com o computador, com instrumento musical, com coisas diferentes para que a gente possa então descobrir o que interessa mais essa criança, aonde pode estar um potencial ali a ser desenvolvido, que também vai repercutir em prazer na experiência da criança, naquele aprendizado e desenvolvendo aquele aspecto. Qual que é a relação do transtorno com a psicologia? A relação básica é que o objeto de estudo da psicologia é o ser humano e é o desenvolvimento humano desde a infância. Então, o autismo entra no desenvolvimento atípico, né? Mas é um objeto de estudo da psicologia também. Também é importante o acompanhamento psicológico nessas crianças? Algumas vezes sim, né? Nós não podemos dizer que o psicólogo é sempre primordial. Depende da necessidade que a criança está apontando naquele momento, mas a gente sabe que há N profissionais que podem auxiliar essa criança. O educador especial, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o neuropediatra, né, o psicólogo. Então também não é interessante compor um quadro muito grande de pessoas na equipe. Então a gente vai ter que ver o que é prioridade naquele momento para a criança, para que ela faça aqueles atendimentos, né, e reavaliar cada fase da vida dela. Mas
O importante, me parece, da psicologia é o acompanhamento para a família, né? Para os pais e para os irmãos, né? Bem como a orientação para a família, oferecer a informação, tirar dúvidas e o apoio mesmo que essa família precisa, né? Normalmente, assim, a importância de ampliação de rede de apoio, e a psicologia pode funcionar como um apoio fundamental para essa família que vai se adaptar com essa nova situação. Então, professora Luciane, muito obrigada por participar conosco. E esse foi mais um Questão Saúde. Até a próxima! Você já recorreu a um cafezinho para ficar acordado por mais tempo? Se sentiu mais feliz após ter comido um chocolate? E para emagrecer, já optou pelo chá verde? Na Dica de Saúde, confira os mitos e verdades sobre estes alimentos. Quando a gente fala em mito e verdade, existem muitas discussões com relação aos alimentos. Um dos alimentos que se questiona muito é o uso do café, que para algumas pessoas é estimulante, para outras não. Na verdade, o que se sabe hoje é que existe um limiar individual de resposta à cafeína, que cada um tem um. Então, o que a gente recomenda é sempre o cuidado. Se você percebe que ao consumir o próprio café tem algum tipo de estímulo, perda de sono, tremor, taquicardia, evite. Mas pessoas que têm uma tolerância normal, que não tem nenhum sintoma importante, podem consumir sem sombra de dúvida. Outro alimento bastante falado também é o chocolate, né, que as pessoas fazem uso do chocolate em busca da sensação de bem-estar. Isso sim é real, né, porque existem vários compostos presentes no chocolate que aceleram a produção de alguns hormônios relacionados à sensação de bem-estar e prazer. Né? Com isso, a percepção que as pessoas têm é que ele traga essa sensação agradável. Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque o chocolate é uma fonte também importante de açúcares e gorduras. Então, quando se optar pelo chocolate, usar o chocolate rico em cacau, porque aí sim é no cacau que existem esses benefícios. Aí a gente tem hoje também estudos mostrando que o cacau, sendo rico em polifenóis, ele tem uma característica antioxidante importante também, além dessa sensação de bem-estar. Mas uso sempre com moderação, por ser uma fonte energética bem significativa. O chá verde é reconhecido como um termogênico. É uma fonte de cafeína também muito importante, por isso as pessoas que têm sensibilidade à cafeína têm que ter um pouco de cuidado. Hoje tem estudos mostrando que o chá verde original, de boa qualidade, pode sim ser um coadjuvante no tratamento, na redução de peso. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, você vai conhecer um projeto desenvolvido pelo curso de enfermagem aqui da instituição, que auxilia gestantes internadas no Hospital Caso de Saúde, devido ao uso do crack. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Saúde em Foco. Muito se fala sobre os danos que o crack e as demais drogas trazem à saúde. No caso das gestantes, o perigo é ainda maior, já que o bebê é exposto ao vício ainda na barriga da mãe.
Em Santa Maria, um projeto desenvolvido pelo curso de enfermagem busca auxiliar as gestantes que estão internadas na Casa de Saúde devido à dependência química. Sobre este assunto, eu converso agora com as acadêmicas do curso de enfermagem aqui da instituição, Noelúcia Ferreira e Paola Oliveira. Muito obrigada pela participação de vocês e sejam bem-vindas ao programa. Obrigada. Antes da gente começar o bate-papo, eu gostaria de convidar vocês e também o pessoal de casa para assistirem uma reportagem que mostra um pouquinho o depoimento de uma adolescente assistida pelo programa e também dos demais integrantes. Vamos acompanhar. Aos 11 anos de idade, esta adolescente teve o primeiro contato com o mundo das drogas. Após a morte precoce da mãe, entrou em depressão e começou a usar substâncias entorpecentes mais pesadas, como crack. Foi na 8ª internação, aos 16 anos, que a jovem descobriu que estava grávida. Durante o período em que esteve internada para desintoxicação, ela teve o acompanhamento e apoio de estudantes do curso de enfermagem da instituição. Chama a gente para conversar, para ver o que a gente está sentindo, se a gente está triste, magoado, feliz, alegre. Aí sempre tem uma pessoa. Esse acompanhamento foi muito bom, ajuda muitas pessoas, só que as pessoas têm que se ajudar, os agentes químicos. Se não se ajudar, não adianta. Todos os semestres, os acadêmicos que realizam a disciplina de Educação em Saúde participam de atividades práticas na unidade de desintoxicação química do Hospital Casa de Saúde. Quando iniciamos com a atividade de ensino, surgiu o projeto de extensão, chamado, então, Acolhimento das Gestantes das Crianças Usuárias de Crack e Múltiplas Drogas. Surgiu isso em 2010. Né? O projeto se encerrou em final de 2014 e iniciou agora com um novo olhar, que é de acompanhar essa adolescente que foi usuária de crack, que desintoxicou e que está agora num puerpério o mais saudável possível. Para evitar que a adolescente tenha uma recaída, estudantes participantes do projeto realizam visitas na casa da jovem, onde fornecem orientações de saúde. Se formou, né, toda uma chamada rede, né, com psicólogos, com assistência social, com terapia ocupacional, né, para fazer esse acompanhamento com a mãe, né, também sempre avaliando o crescimento, o desenvolvimento do bebê, né, e assim evitar, né, que a pessoa recaia de novo, né, no uso das drogas. Né. Então é muito importante esse acompanhamento pós o parto e pós ter saído lá da unidade. Né? E agora eu estou me ajudando, não só por mim como por ela, porque eu posso perder ela se eu usar. Mas a minha filha é tudo para mim agora, está sendo tudo. O que eu não tive, eu quero dar para ela. Essa criança vai ser tudo na minha vida, está sendo. Quando vocês realizaram esse projeto inicial, quantas gestantes estavam internadas na Casa de Saúde? Tinha em torno de 3 gestantes, é sempre nessa média, né? Como o projeto é vinculado à disciplina de Educação e Saúde do nosso curso, a gente busca atender todos, né? Mas as gestantes eram a nossa prioridade. Que tipos de atividades vocês realizavam com a turma lá na unidade? Oficinas de cuidado, assim, a gente fazia essa parte de conseguir, ela fazia desenvolvimento de afeto com o bebê, e fazia trabalhos manuais com elas e com os outros também, mas focando principalmente para poder ter essa parte de afeto com o bebê, né, durante a gestação. Qual que era a faixa etária, geralmente, das gestantes? De 15 a 21 anos das adolescentes, né, e algumas vezes tinha adultas de 30, 35 anos. Vocês percebiam que elas tinham um pouco de dificuldade em lidar com a gravidez? Sim. Elas não, no começo, elas não aceitam, né, a gestação. Aí a gente, com esse projeto, conseguiu desenvolver que elas conseguissem ter a consciência que elas estavam esperando um bebê e para poder ter esse afeto de aflorar o instinto maternal delas, né? Vocês fizeram parte do mesmo grupo ou não? Não, separados. Eu fiz no semestre passado. Então as atividades era uma visita por semana ou eram divididos em grupos? Como que funcionava essa visita? Ela é dividida em grupos, né? Como a gente tinha outras atividades no semestre, a gente tinha nossos grupos de estágio. Aí a gente combinava com o pessoal da unidade, combinava com a professora alguns dias. Um dia na semana, daí na outra semana, se não dava, a gente falhava. Assim, quando dava, na disponibilidade de todos, a gente ia.
Falando mais sobre a questão da droga mesmo, elas estão lá num período de desintoxicação, não estão consumindo o crack, mas mesmo assim isso ainda pode, pelo fato de anteriormente ter usado a droga, pode te trazer riscos à saúde das mães e também dos bebês? Sim. Sim, pode trazer muitos riscos. Os bebês podem ter problemas de malformação, né, no nascimento, pode ter problemas ventilatórios depois, pode ter problemas neurológicos, cognitivos, vários problemas eles podem apresentar no decorrer, na infância. E a mãe também. Teve algum momento difícil que vocês enfrentaram durante esse acompanhamento? Sim, no momento que a gente chegou lá, elas têm muita desconfiança, então elas não se abriam e muito agressivas, né? Até pela função do período que elas estão ali desintoxicando. E aí até a gente conseguir formar esse vínculo para poder conversar com elas terem confiança na gente que estava ali, foi bem complicado, mas depois a gente conseguiu contornar essa situação com elas. Depois de quanto tempo vocês perceberam uma melhora já no comportamento delas? Nosso grupo foi uns 2 encontros, assim, porque até elas conseguiram entender o que nós estávamos fazendo ali, o que nós ia desenvolver com eles. E depois aí a gente foi pegando, assim, já um afeto, um vínculo, tanto com eles e elas com os bebês também, durante a gestação. Vocês também fizeram chá para as mães também? Como que foi essa atividade? O meu grupo chegou, foi mais assim, de surpresa, que a gente já, no nosso primeiro dia, a gente foi informado que tinha essas gestantes e a gente pensou, não, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos começar o primeiro dia já com chá de bebê. Aí até eu notei que essa criação do vínculo foi mais rápida pelo fato da gente ter chegado com uma proposta interessante para elas, com uma brincadeira, que a gente fez decoração, a gente fez bolo, fez doce, salgado, e até levamos presentes para as duas, que era um menino e uma menina, né, na minha época. Aí elas se soltaram um pouco mais com a gente conseguiu ver a diferença entre uma e outra gestante, quando o afeto é criado mais por uma, né, por até a família dela, a mãe dela estava presente no dia, até acho que colabora um pouco, né. Mas foi bem interessante esse chá que a gente fez. A adolescente que a gente acompanhou na reportagem, que deu depoimento, ela já ganhou o bebê e está em casa. Que momento que vocês decidiram continuar atendendo ela, dar um seguimento a esse projeto? E por quê? Foi no momento assim, que a gente viu que ela criou aquele vínculo, né, aquele instinto maternal, no momento que ela ganhou o nenê, a gente viu que ela estava bem apegada à criança. E aí a gente decidiu por que não continuar com ela, dependendo com visitas em casa, né, porque ela já está saindo da unidade, ela está ganhando uma liberdade para ela. E como ela é uma gestante, era uma gestante adolescente, vem um turbilhão de emoções e disse, não vamos deixar ela sozinha nesse momento que vai ser mais importante, né. Que a gente sabe que a gestação, por mais que seja estruturado numa família, a mulher tem várias etapas, podendo até entrar numa depressão pós-parto. Então ela, por ser usuária de droga, de crack, né, corria mais esse risco, porque ela está num período assim, tudo muito novo para ela. Neste período que vocês estão visitando ela, como que vocês percebem a atitude dela como mãe, né, frente a essa nova realidade? Está sendo um cuidado bem assim, que está até nos surpreendendo por causa da função que ela diz agora, porque ela pensa já no futuro para a filha dela e para ela, sabe? Para poder ter aquele acompanhamento do nenê. Então, para nós está sendo bem gratificante, assim. Claro que mesmo como acadêmico nós temos medo da frustração, né? Dependendo dela não conseguir acompanhar até o final o desenvolvimento do bebê dela. Mas estamos botando toda a confiança. Durante essas visitas, vocês também orientam ela a respeito de questões da saúde? Gostaria que tu falasse um pouquinho como que funciona. Sim, a gente orienta ela a questão do banho do bebê, como é que deve ser dado, a amamentação, né, como é que ela faz a pegada da mama no bebê. A gente fala com ela, dialoga também com ela, com os problemas que ela está tendo durante o dia, assim, os dos domésticos também, né. E está sendo bem bom, assim, ó. O desenvolvimento com ela, esse cuidado que ela está tendo, essas orientações que ela está recebendo. Se formou toda uma rede também de apoio, né, com outros estudantes de outros cursos. Esse acompanhamento multidisciplinar é importante também? Sim, muito importante, por causa que aí vai cuidar dela o total, né, assim, de toda o desenvolvimento dela. Na unidade também, durante quando elas ficam na unidade, nesses dias de desintoxicação, tem toda essa equipe multiprofissional atendendo elas, né? Desde psicólogas para lidar, para ver como é que elas estão lidando com toda a frustração, com a gestação, quando é gestante. E também tem nutricionistas, tem terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, todos os possíveis para ajudar elas.
Agora eu gostaria que vocês falassem o que essa experiência, né, ela trouxe para vocês, tanto para a vida, para o futuro profissional, mas também como pessoa, né? Para mim, ela foi bem assim, é uma experiência inesquecível, desafiante, e eu acho que para o nosso futuro profissional, ela já nos preparou, sabe? Porque a gente já vai saber como lidar lá no nosso futuro profissional com essas gestantes, com esses usuários. É uma grande experiência, é só vivendo mesmo para poder ter uma noção assim do quanto é importante isso. Eu também acredito que para mim vai ser muito, muito importante no meu futuro. Talvez agora a gente tenha notado algumas dificuldades, alguns desafios, mas depois a gente vai saber lidar realmente com isso, saber lidar com as pessoas que estão envolvidas nessa desintoxicação e também nesse processo que é o uso da droga, né? Que não existe uma cadeira para isso que te ensine a lidar com as pessoas. Isso é só realmente, como ela disse, vivendo, que a gente vai aprender. Tá certo, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, parabenizar também, né, por essa iniciativa de vocês e dos demais colegas. Obrigada. Muito obrigada. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Lembrando que se você quiser acompanhar a nossa programação, basta acessar o YouTube no canal Unifra Online. Nos vemos na próxima semana. Até lá!